Capítulo 4, Gálatas. Subtítulo: Não somos mais escravos, mas filhos. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão, aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que, por natureza, não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos. Temo que eu talvez tenha trabalhado inutilmente para convosco. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Nenhum mal me fizestes. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos anunciei o Evangelho pela primeira vez. E não desprezastes nem rejeitastes aquilo que no meu corpo era uma provação para vós. Pelo contrário, me recebestes como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Onde está aquela vossa alegria? Porque eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Será que me tornei vosso inimigo por vos falar a verdade? Aqueles que mostram interesse pessoal por vós não agem com boas intenções, mas sim para vos excluir, para que mostreis interesse pessoal por eles. É bom ser sempre objeto de interesse pessoal, e não só quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem sofro de novo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Bem que eu gostaria de agora estar presente convosco e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo a vosso respeito. Subtítulo: Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei. Não ouves a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre, mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Essas mulheres simbolizam duas alianças. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito: Alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto. Pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido. E vós, irmãos, sois filhos da promessa, à semelhança de Isaque. Entretanto, como naquele tempo o que nasceu de modo natural perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava,
mas dá livre. Capítulo 5, Gálatas. Subtítulo: A liberdade cristã deve ser preservada. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá, se vos deixardes circuncidar. Eu outra vez declaro solenemente a todo homem que se deixa circuncidar, que ele fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados de Cristo, caístes da graça. Mas nós, pelo Espírito mediante a fé, aguardamos a justiça que é nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim não vem daqueles que vos chamam. Com um pouco de fermento, toda a massa fica fermentada. Quanto a vós, confio no Senhor que não pensareis de outra forma. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se continuo pregando a circuncisão, porque ainda sou perseguido. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera se castrassem aqueles que vos estão perturbando. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. Pois toda a lei se resume numa só ordenança, a saber, amarás ao próximo como a ti mesmo. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Subtítulo: As obras da carne e o fruto do Espírito. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegues fazer o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, felicidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 6, Gálatas. Subtítulo: Últimas exortações e despedidas. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade, e cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo, mas cada um avalie seu próprio procedimento.
e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. O que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as boas coisas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Vede com que grandes letras vos escrevo de próprio punho. Aqueles que desejam ostentação exterior vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo esses que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se orgulharem de vós em rituais físicos. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas, sim, o ser nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos que andarem conforme essa norma, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, que ninguém me importune, pois trago no corpo as marcas do sofrimento de Jesus. Irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém.